Seja bem-vindo ao módulo 2 Ecossistema de Experiências do Programa Especial de Nivelamento de Conhecimentos da Livre Business Design. Esse módulo tem por principal objetivo enfatizar a importância de mapear a experiência total do cliente desde a intenção de consumo até o pós-venda. A premissa é que somente a observação direta do comportamento do cliente no seu espaço de atuação objeto de estudo pode trazer contribuições efetivas para o design de propostas de valor potencialmente diferenciadas e competitivas. Esse módulo corresponde ao primeiro pilar cognitivo na escala de evolução de maturidade da plataforma Decision Making Design. A partir deste módulo, apresentaremos no início da abordagem a sua ficha técnica completa. Ela é composta por 4 itens. O primeiro item, valor agregado, significa o que o conteúdo do módulo vai acrescentar ao nosso acervo de conhecimento. O segundo item, problema perverso, significa o problema perverso que irá ser resolvido, isto é, aquele problema cabeludo, complexo e de difícil resolução que tira o sono dos executivos. O terceiro item, insight, significa as grandes sacadas que o módulo promoverá. E o quarto item, foco, significa o eixo de referência do conteúdo. Sendo assim, a ficha técnica para o módulo 2, contextualização, é valor agregado, mapa de oportunidades de negócio, problema perverso, escolha da referência para a prospecção de oportunidades de negócio, insight, conceitos, tendências ou requisitos de consumo, foco, ser humano, consumidor ou cliente. Para você que está sendo apresentado aos pilares da plataforma Decision Making Design pela primeira vez, esse é o modelo mental que elaboramos para destacar a escala de maturidade que a Livre Business Design percorreu ao longo do desenvolvimento da plataforma. Cada nível de maturidade será abordado em um módulo específico, sempre destacando a sua ficha técnica e a sua importância no contexto de decisões corporativas. Em relação ao módulo de ecossistema de experiência, vale acrescentar o desdobramento da experiência de vida do cliente ou do consumidor em várias outras experiências. Conectividade, saúde, alimentação, educação, profissional, mobilidade, moradia, segurança, cultural, lazer, religião, cidadania. Mais tarde nós vamos aprender que a missão de qualquer empresa pode estar ligada direta ou indiretamente a cada uma dessas experiências, em função das mesmas serem as fontes de prospecção de oportunidades de negócio. No primeiro trimestre de 2002, surgiu o que hoje conhecemos por economia da experiência. Seu pressuposto era que, para entender os requisitos dos clientes ou perceber novos conceitos e tendências, era imperativo observar o comportamento do consumidor no contexto de interesse da empresa, em outras palavras, no contexto da missão da empresa. Esse tipo de investigação tem o nome de pesquisa etnográfica, que, se realizada por profissionais competentes, pode nos trazer informações que a percepção dos consumidores jamais permitiria nos declarar. O estilo de vida das pessoas, ou mais especificamente dos consumidores, pode contemplar vários contextos. Os principais são saúde, moradia, educação, alimentação, segurança, mobilidade, conectividade, cidadania, lazer, esporte, religião, etc. Ao conjunto dessas experiências, observadas em seus respectivos contextos, chamamos de ecossistema de experiências de vida do ser humano. Não resta a menor dúvida de que a gestão efetiva desse ecossistema tem conferido às empresas maior inteligência competitiva em relação à sua concorrência, uma vantagem competitiva singular. Mas aí vai uma dica. As experiências dos consumidores são muito voláteis e exigem das empresas reações e respostas rápidas, do imediato para o curto prazo. Por isso é muito importante manter a proposta de valor de cada segmento atendido pela empresa sempre alinhada às oportunidades de negócio identificadas. Algumas vezes ser o pioneiro pode trazer grandes benefícios para os resultados. Vale a pena trocar vamos correr atrás por vamos manter a dianteira. Essa é a verdadeira e única maneira de fazer com que a sua empresa esteja centrada no cliente. Preste bem atenção. Se você não digerir bem esse conceito, nenhum modelo ou plano de negócio terá sucesso. Se começar errado, vai terminar errado e cedo. Então, pessoal, vamos passar agora para um exemplo prático para que vocês possam entender melhor esses conceitos, que a gente está falando. A gente selecionou um tipo de experiência do ecossistema de experiências do ser humano, uma experiência do tipo mobilidade urbana, especificamente em relação ao transporte coletivo urbano ônibus. Então, para facilitar a pesquisa, que a gente faz normalmente lá, indo observar o cliente durante o consumo dos serviços que estão em referência, aqueles serviços que a gente quer estudar, a gente normalmente identifica todos os momentos de interação do consumidor com a empresa. Normalmente, esses momentos de interação, eles sugerem um fluxo, sugerem uma sequência, uma ordem de consumo.
Então, visto pela perspectiva do consumidor, a gente vai ver isso aqui uma ordem de consumo. E visto pela perspectiva da empresa que está prestando serviço, isso aqui vai sugerir uma ordem de atendimento. Isso aqui é muito importante porque, durante a pesquisa etnográfica, eu posso fazer uma lista de centenas de requisitos. E também eu posso chegar e não ter um foco bem definido em cada momento dessa pesquisa. Quando você define aqui um momento, esse fluxo primeiro, né, esse fluxo de momentos de consumo, você pode focar na pesquisa a cada momento, como você quiser. Você pode distribuir cada momento desse para um determinado tipo de pesquisador. Você pode distribuir 2 ou 3 momentos para os mesmos pesquisadores, para depois tentar conciliar e testar a percepção deles em relação ao que eles puderam observar. Isso é muito importante. A percepção de cada empresa em relação aos requisitos do cliente vai fazer a diferença em termos de vantagem competitiva dela. Então, todo esse mapa de requisitos, a tendência é que ele seja o mesmo para todas as empresas, desde que elas tenham uma percepção correta a respeito dos requisitos do cliente. Aqui não tem como. O que eu preciso fazer é perceber corretamente o que o cliente quer e não é uma atividade que eu vou fazer agora e depois vai servir para a vida toda. Não é. É muito importante que a gente esteja assim, super ligado em qualquer mudança de requisito do cliente durante todo o processo dele de consumo, junto à empresa, em todos os momentos de interação. Quando eu falo de requisito, eu estou falando de desejos, de necessidade, de preferência, de exigências, de expectativa. Na verdade, o requisito pode ter várias formas e pode ter importâncias diferentes para cada cliente. Então, é muito importante duas coisas aqui. Primeiro, a gente mapear os requisitos de uma maneira bastante específica, ou seja, requisitos de um segmento de mercado, de uma missão desse segmento de mercado, para que a gente possa dar um zoom bem definido naquilo que cada segmento de mercado vai estar querendo. Eu não posso fazer um mapa de requisitos genérico e depois uma proposta de valor genérica, ou seja, oferecer tudo para todo mundo. Isso não existe. Eu preciso sim. Primeira coisa é identificar o segmento de mercado e a missão desse segmento de mercado no contexto da minha prestação de serviço. Aí sim, identificar todos os momentos de interação ou contextos de interação e aí ir pesquisando e percebendo os requisitos que cada um tem ao longo de todo o processo. Dessa maneira, eu vou ter uma coisa bastante próxima a respeito daquilo que o cliente quer. Normalmente, a gente volta a campo depois de fazer o mapa para homologar todos esses requisitos. Isso é muito importante. Então, depois que a gente tiver esgotar a nossa percepção em relação a isso, esgotar a nossa certeza de que é isso aqui que o cliente realmente quer, aí sim a gente vai estar preparado para passar para a próxima fase. Bem, agora que a gente está com o mapa de requisito pronto, a gente pode passar então para o design da nossa proposta de valor. A primeira diferença entre o mapeamento de requisitos e o design da proposta de valor é que, enquanto o mapa de requisitos ele é único, ele representa aquilo que o cliente realmente quer, ele é a mesma referência para qualquer empresa, a proposta de valor ela muda de empresa para empresa. Daí, né, a possibilidade de você obter alguma diferenciação ou singularidade. É sempre através da proposta de valor que você vai estar definindo isso. Eu quero ser diferente, eu quero ser inovador, eu quero mostrar alguma coisa que vai conquistar o cliente, vai fazer ele decidir contratar o meu serviço e não da concorrência. Então, se você está pensando nisso aqui, é o momento exato em que a gente vai fazer. Então, existe uma correlação muito grande entre cada proposta de valor e cada requisito que você definiu lá no mapa. O que é uma proposta de valor? Especificamente, a proposta de valor representa um produto ou serviço ou uma facilidade que você resolve oferecer para atender um requisito lá do teu mapa de requisitos. Isso é muito importante. Então, para cada um daqueles requisitos que foram identificados, você pode vir aqui e preencher a sua proposta de valor, pode preencher o seu produto ou serviço ou a facilidade que vai atender. Depois que você terminar isso, você então, o que você vai chamar isso daqui
que é a sua solução para poder atender aquilo que o cliente quer, para poder atender aquilo que o segmento do cliente, e numa missão bastante específica, o que ele deseja. Então, essa é a sua proposta, essa é a sua vantagem competitiva. Esse é o seu instrumento de singularidade. Então, é muito importante aqui a gente usar a escola do design, a escola da inovação, né? Ter os nossos insights para que a gente possa oferecer coisas diferentes da concorrência e estar sempre na frente. Então, uma coisa bastante importante que a gente precisa falar sobre essa referência é que ela pode ser assim um eixo, né, já que a gente está falando de referência, um eixo de referência para várias coisas. A primeira coisa é o seguinte, isso aqui pode ser um benchmarking, por exemplo. Eu posso preencher essa proposta de valor e posso dizer o seguinte, ó, essa é a proposta de valor do benchmarking do mercado, da empresa modelo do mercado de transporte coletivo ônibus, e aqui está aqui a proposta de valor que ela oferece. Então, de cara, eu já sei que se eu quiser competir nesse mercado, eu tenho que oferecer alguma coisa mais do que essa proposta de valor que está aqui representada como sendo benchmark. A outra coisa que eu posso fazer também é olhar para a minha concorrência, isso aqui ser um instrumento de comparação em relação à minha concorrência. E aí eu posso perceber os requisitos que a minha concorrência não está atendendo ou está atendendo mal. E aí eu vou ver aonde estão as minhas forças e fraquezas em cada momento de interação desse daqui. É a minha proposta de valor, na verdade, que é a minha capacidade de atender o que o cliente está querendo. Se eu, por acaso, deixar de atender algum requisito e o concorrente estiver atendendo, opa, isso aí vai significar uma ameaça para mim e eu tenho que estar avaliando isso aí direitinho. Então, é muito importante você poder usar esse mapa como um instrumento de comparação ou um instrumento de referência, quer seja no benchmark, quer seja contra a concorrência. Em algumas cidades do Brasil, alguns municípios do Brasil, os prefeitos já estão usando essa referência daqui como item como critério de concessão. Ou seja, se por acaso a empresa não tiver uma boa proposta de valor para o cliente, eles concedem ou não concedem a concessão almejada pelo prestador de serviço. Eu gostaria de falar aqui uma coisa que é muito importante e muita gente confunde isso daí. É a diferença entre a proposta de valor e a experiência em mobilidade urbana, no caso aqui o tipo de experiência que a gente escolheu. A proposta, na verdade, ela representa só o design, é uma coisa estática, que é um plano que eu pretendo fazer. A experiência é quando o consumidor vive essa proposta de valor. Ele passa por esses momentos daqui e usa todos os produtos, serviços e facilidades que você oferece. Então, não basta só que você tenha uma boa proposta de valor. É preciso que a experiência que o cliente tenha ao longo do processo de consumo dele seja inesquecível. Se você oferecer isso aqui tudo, mas de uma maneira que o cliente não saia satisfeito, não vai adiantar nada. Então, é muito importante, sim, que a gente tenha uma boa proposta de valor, totalmente alinhada ao mapa de requisitos do cliente. Mais uma vez, isso não é uma coisa que a gente faz esporadicamente. A gente está fazendo isso todo dia, está monitorando todo dia qualquer possível mudança do requisito do cliente para a gente poder, então, alinhar a nossa proposta de valor em relação a isso. Mas é muito importante vocês lembrarem, é uma proposta, ela é estática, ela é um plano para que seja feito. O que vai valer é quando vocês implementarem esse plano, operacionalizarem esse plano, aí sim, quando o cliente vier aqui viver esse plano, e de uma maneira inesquecível, é que a gente vai estar alcançando o nosso objetivo final de oferecer uma experiência total para o cliente. Então, pessoal, para vocês poderem entender direitinho a importância disso daqui, a gente vai estar fazendo isso para cada tipo de experiência do ecossistema. Na verdade, eu peguei um tipo de experiência, mobilidade urbana, mas a gente tem que fazer, criar essa proposta de valor, mapear os requisitos para as experiências de moradia, de educação, a experiência de religião, a experiência de política, a experiência de cidadania. Então, para todas as outras, saúde, para todas as outras experiências, é preciso que a gente entenda o mapa de requisito do cliente e depois a proposta de valor
das empresas que estão prestando aquele tipo de serviço, que viram naquele mapa de requisitos uma oportunidade e aí estão querendo transformar essa oportunidade em negócio através de uma boa proposta de valor. Vamos fazer isso para cada experiência. Por isso que a gente fala que toda empresa tem uma missão relacionada a uma das experiências do ecossistema. No caso das empresas que prestam esses serviços de transporte coletivo urbano, especificamente ônibus, elas estão oferecendo essa proposta de valor para aquele mapa de requisitos que a gente levantou. Então, é muito importante que a gente tenha esse instrumento para poder fazer, deixar claro qual é a missão, qual é o propósito da empresa, e a gente está sempre ali monitorando, gerenciando o ecossistema de experiências para que a gente possa sempre estar prospectando novas oportunidades de negócio e daí fazer com que a empresa tenha uma maior longevidade em função das oportunidades que a gente identificar. Bem, chegamos ao final do módulo de ecossistema de experiências. Seria importante você fazer uma profunda reflexão sobre como sua empresa identifica novas oportunidades de negócio. Não importa o que está acontecendo nas outras empresas, focalize o que está acontecendo na sua. Toda empresa, não importando sua natureza ou porte, possui a sua missão direta ou indiretamente associada a um ou mais tipos de experiências de vida das pessoas ou consumidores. Inicialmente, concentre seus esforços para se especializar nos tipos de experiências pertinentes. Não avance no programa de nivelamento enquanto não estiver sensibilizado o suficiente para o problema que estamos representando. Passe para o próximo módulo somente depois de entender como funciona o ecossistema de experiências de vida do ser humano na sua empresa. Aponte os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Faça leituras complementares, enriqueça seus conhecimentos por meio de discussões com outras partes interessadas, faça pesquisas no Google e faça observações pessoais inerentes. No próximo módulo, Modelos e Planos de Negócio, nivelaremos nossos conceitos a respeito de como as oportunidades de negócio são transformadas em negócios lucrativos e sustentáveis. Estarei esperando por vocês. Até lá.